Olá, sejam muito bem-vindos. Você é aluno e aluna aí do Colégio Municipal de Queimadas, do sexto e sétimo anos do EJA Noturno. Essa é a disciplina de Ciências e o nosso primeiro conteúdo será a vida na Terra. Eu sou o professor Miguel Evangelista. Vem comigo. O nosso planeta, a Terra, ele é constituído por diversos materiais, que são materiais sólidos, líquidos e gasosos. A matéria gasosa é composta por todo tipo de gases que existem no ar que você respira. No ar que está para lá e para cá, em forma de vento. A matéria líquida é composta por toda a água do planeta. E a matéria sólida é composta pelas rochas e os seus derivados, que daqui a pouquinho a gente vai saber quais são. Esses três tipos de matéria compõem as camadas da Terra. A primeira camada que nós vamos conhecer será a camada chamada atmosfera. É a camada de gases, é a camada de matéria gasosa que envolve todo o planeta. A atmosfera significa esfera de ar. Mas como assim esfera? Bom, a Terra tem um formato esférico, é arredondado, tá? E o ar que fica em volta do nosso planeta, ele adquire o mesmo formato. Para quem não sabe o que é uma esfera, é só lembrar do formato de uma bola, tá? Aquela bola de futebol mesmo que eu estou falando. A bola de futebol tem um formato esférico, redondo. Bola e esfera, tá? Tem o mesmo formato. Bom, a hidrosfera é o conjunto de toda a água do planeta. A água está presente nos oceanos, nas geleiras, nos rios, nos lagos, nas lagoas, nos depósitos de águas subterrâneos, aqueles que ficam embaixo da terra. Presente também no ar que você respira e em todos os seres vivos. Mas como assim presente no ar que nós respiramos? Bom, o ar que você respira contém água. Tá? Para você fazer um teste, se isso é verdade ou não, tá? O que é que você faz? Respire profundamente. Eu vou esperar, viu? Vai fazer isso aí. Respire bem profundamente. Encoste em uma janela de vidro, em qualquer material de vidro. Tá? Numa janela, na tela da sua televisão, qualquer material de vidro. E solte o ar com a boca aberta de maneira bem devagar. Mais ou menos assim, ó. Você vai ver que gotículas de água que saem do seu corpo através de sua respiração, tá? Que saem na sua respiração, vão se formar aí no vidro, tá? Que você fez a sua expiração. Tem que ser devagar, tá? Quanto mais devagar você fizer, melhor. Passe o dedo que você vai ver que essas gotículas de água se formaram. Deixo aí um sinalzinho desenhado quando o seu dedo passou. A litosfera é a camada sólida mais externa do planeta, tá? A que fica em cima. Não estamos falando da parte interna, lá dentro, daquele calor, tá? Daquela parte quente do magma terrestre, não é isso. A parte de fora, a parte que é composta de rochas, tá? E todo o solo. Aquele solo que você está em cima, aquele solo que você está em pé, aquele solo que você mora em cima dele, que a sua casa está repousando em cima dele, tá bom? Essas três camadas da Terra, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, ela contém vida, tá? A esfera de ar, a atmosfera, a esfera de água, que é a hidrosfera, e a esfera de rochas e solo, que é a litosfera, todas essas três camadas contêm vida. E
Essa camada de vida também em formato esférico, já que está também ao redor do planeta Terra e está dentro dessas outras três, chamada biosfera, tá? Essa camada ela é riquíssima, riquíssima, riquíssima em vida, tá? É formada por todos os seres vivos e por todos os ambientes que existem na Terra. É composta por regiões da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera. Os seres vivos, alguns você conhece, outros não, tá? Eles estão distribuídos por praticamente todo o planeta. Habitam ambientes quentes, como os desertos, habitam ambientes quentes, com ambientes de fontes termais, águas quentes, como aquela água lá do Jorro, aqui na Bahia, tá? Existem seres vivos que habitam até ambientes tão quentes quanto o interior de vulcões. E existem aqueles que habitam os ambientes frios, os frios e os ambientes extremamente frios, tá? Ambientes abaixo de zero mesmo, muito abaixo de zero, você vai encontrar diversos seres vivos que habitam e sobrevivem nesses ambientes. Seres vivos que habitam ambientes úmidos, molhados, né, na própria água, ou apenas úmidos, com bastante água presente naquele ambiente, mas sem ser dentro da água. Tá? E também seres vivos que habitam ambientes secos, secos como o deserto, tá? Tão secos como o deserto, com água quase nenhuma. É importantíssimo para o ser humano conhecer os tipos de ambientes e as interações estabelecidas entre esses ambientes e os seres vivos, para que nós, seres humanos, possamos proteger e preservar a vida em nosso planeta. Aqui nós temos nessa imagem uma figura, nesse caso aqui, que representa de forma bem clara, bem gráfica mesmo, esses três ambientes, tá? A atmosfera, que seria o ar. Aqui nós temos o ar, as nuvens, todo o ar em volta da Terra, que é essa parte azul aqui em cima. Tá? Aqui é um pedacinho, tá, gente? Não é a Terra toda, é apenas um gráficozinho mostrando um pedacinho do planeta, tá? Então nós temos aqui um pedacinho composto pelo ar, que é a atmosfera. Em seguida, a água. Aqui nós temos uma água ao pé de uma montanha, tá? Pode ser um lago, pode ser um rio, pode ser um pedacinho, né, do mar. Essa hidrosfera, no caso, é composta pela água. Aqui nós temos a litosfera, toda essa parte aqui, ó, a montanha cheia de rochas, aqui o solo cheio de matinhos verdes, tá? E o solo mais profundo, aqui onde nós vamos encontrar rochas, diversos minerais de maneira bem profunda. A litosfera está abaixo de todas as outras duas camadas, tá? Abaixo da atmosfera e abaixo da hidrosfera. Então, os rios, os lagos e os mares estão em cima. Não é só acima, é em cima mesmo da litosfera. Repousam sobre a litosfera. E nesses três ambientes, né, atmosfera, litosfera e hidrosfera, através da imagem a gente vê aqui a vida, que é a biosfera. Nesse círculozinho aqui nós temos uma pequena demonstração de vida interagindo e existente nos três ambientes, na atmosfera, na hidrosfera e na litosfera. Venha comigo. De cara você percebe aí uma família, né? Mamãe, papai, o filhinho doido para cair aqui na praia, doido para cair na água. Então nós temos aqui vida. Essa família, essa vida, são seres humanos, portanto seres vivos,
esses seres humanos eles estão respirando o ar da atmosfera, interagindo com a atmosfera, tá? Os gases da atmosfera fazem parte da sua respiração. Eles estão repousando sobre a litosfera, tá? Caminhando no solo. O solo está sobre as rochas, essa parte mais amarelada aqui a gente vai dizer que é barro, areia, tá? E essa parte mais escura, vamos dizer que são rochas, tá? Porque é mais ou menos assim que é. Mais ou menos não, é exatamente assim que se apresenta a Terra, né? A parte de cima é mais fina, são rochas degradadas, rochas que foram se transformando com o passar dos anos em partículas menores e transformaram-se em areia, em barro, em argila, tá? Então essa camadazinha amarela aqui seria a parte do solo, areia, barro, argila, e essa parte aqui mais escura seriam as rochas. É, a hidrosfera que nós vimos aqui nessa parte, ela vai estar, no caso a água, fazendo parte tanto do ar, às vezes subterrânea no solo, quando chove o próprio solo fica cheio de água, né? E dentro do corpo de cada ser vivo aqui nessa imagem, dentro do corpo da mãe, do pai e do filho. E se você observar comigo, tá? Você pode imaginar que nesse momento que existe muito mais vida aqui do que aquela que a gente está observando e vendo que seria essa família. Existe vida aqui no coqueiro, tá? É um ser vivo, é uma planta, é um vegetal. Nesse coqueiro, provavelmente, certamente, com certeza, nós temos aqui diversos insetos, pequenos insetos, pequenos seres e micro-organismos, bactérias, fungos, tá? Vivendo, sobrevivendo nesse ambiente aqui, formigas, cupins, insetos de diversas naturezas, aranhas, né? Os mais conhecidos. Aqui no próprio corpo da família também pode ter outros seres vivos, parasitas, né? Vermes na barriguinha deles, piolho no cabelo da mamãe, ácaros, diversas bactérias, vírus, tá? Esse rapazinho pode estar com coronavírus nesse momento aqui. Tá? Aqui no solo nós temos também diversos tipos de seres vivos que habitam o solo, formigas, cupins, besouros, baratas, é uma infinidade de espécimes. Né? Aqui na hidrosfera nós temos também, e no próprio ar. O ar que você respira também tem seres vivos. Tem bactérias, tem vírus e por aí vai. Vou fazer uma pergunta para você. Lembra que lá no começo da aula eu pedi para você pegar papel e caneta, tá? E você vai responder nesse momento agora essa pergunta de forma escrita. Escreve aí em quantos seres vivos diferentes, de lugares diferentes você pode pensar em apenas 30 segundos. Eu vou botar o contador aqui para marcar 30 segundos e você vai responder aí no seu caderno, tá? E depois você vai dizer para mim na pergunta que eu vou fazer na atividade avaliativa, quantos você conseguiu pensar. Mas não mente. Não vale botar depois não, tá bom? Só o que você pensou agora. Não quero saber se você pensou em 30, 50, porque nem é possível em 30 segundos. Então pega o papel e caneta e responde aí. Em quantos seres vivos diferentes, gente, não estou falando de gato, cachorro, tá? Mosca, aquelas coisas comuns que a gente vê toda hora, não. Estou falando de seres vivos diferentes do nosso dia a dia. E de lugares diferentes, não é da sua casa, do meio da rua e da roça, não. De lugares diferentes mesmo, tá? Imagina os lugares mais esquisitos, diferentes, distantes que você pode pensar. Então, responda, valendo. Em quantos seres vivos diferentes de lugares diferentes você pode pensar em apenas 30 segundos? Contando.
Já foi metade do tempo. Não vale escrever depois. Quando o tempo acabar aqui, já foi, tá? Sejam honestos e sinceros com vocês. Pronto. O marcador foi embora. Agora diz para mim. Nesses animais que você colocou aí no seu caderno, em seu papel, que você escreveu, vamos conferir se entre eles estão alguns desses que eu vou citar aqui agora. Tá bom? Entre os seres vivos, nós vamos substituir aqui a palavra seres vivos, tá? Aqui pela palavra organismo ou organismos, tá? No plural. Nesses organismos, nesses seres vivos que você escreveu no seu caderno, confere se alguns estão aqui, tá? Existem os seguintes tipos. O primeiro tipo são organismos unicelulares. Eles são compostos por uma única célula, tá? Exemplo de bactérias, protozoários, algumas algas e fungos. Apenas uma única célula e não podem ser vistos a olho nu, a grande maioria deles, né? Os organismos pluricelulares são organismos compostos por mais de uma célula e às vezes até mesmo por centenas de milhares de células. Venha nessa imagem aqui comigo, aqui embaixo, seres unicelulares e pluricelulares, e observem aqui, né? Protozoários, fungos e bactérias, que são vários deles juntos, tá? Alguns protozoários, vários fungos e várias bactérias do mesmo tipo. São unicelulares. Cada um desenho desse aqui é uma bactéria, cada um círculozinho desse aqui é um fungo, tá? E cada uma imagenzinha dessa aqui é um protozoário, tá? Os pluricelulares, nós temos aqui o exemplo de mamíferos. Nesse caso aqui nós temos uma raposa, esponjas aqui do fundo do mar, tá? E nós temos aqui uma planta, e é uma samambaia, tá? Que é chamada de Pterodófilas. Desses organismos, qual deles do que você botou em seu caderno, você consegue caracterizá-lo como unicelular ou pluricelular? Tá? Analisa comigo. Eles são também organismos microscópicos que somente podem ser vistos com ferramentas especiais, como o microscópio, lentes de aumento de qualquer natureza. A melhor que existe hoje é o microscópio, tá? E principalmente se for digital, que pode ampliar dezenas de milhares de vezes o tamanho aí de qualquer organismo minúsculo, tá? Aqui embaixo nós temos exemplos de diversos organismos, tá? Microscópicos. Alguns são unicelulares, outros são pluricelulares, tá? E temos os organismos macroscópicos. Micro é pequeno, macro é grande, tá? Micro, repetindo, micro é pequeno, macro é grande. E os macroscópicos podem ser vistos a olho nu. O que significa ver uma coisa a olho nu? Com o olho pelado, tá? Como assim pelado? Apenas com o olho, sem o uso de nenhuma ferramenta. Óculos, lente de aumento, microscópio, binóculo, nada. Vistos a olho nu, apenas com os seus olhos. Que são esses organismos, esses seres vivos aqui do lado. Tá? Aqui nós temos aqui o exemplo do papagaio, de novo a raposa, temos aqui um jaguar, uma onça, alguma coisa desse tipo, uma paca, um grilo, tá? Uma borboleta, uma coruja.
todos eles podem ser vistos de maneira natural, sem usar nenhuma ferramenta especial. Não precisa nem de óculos, né? Mesmo que a pessoa enxergue mal, aparecer na sua frente aí um cavalo, tá? Gigantesco, você, mesmo que seja borrado, você vai conseguir vê-lo a olho nu. Agora, se você for cego, não tem como. Não é verdade? Bom, esses seres vivos, eles habitam então as camadas da biosfera, que são muito grandes. A atmosfera é a camada mais alta, aí temos a litosfera, que é a camada mais baixa e mais profunda da Terra, e temos a hidrosfera, que é a camada do meio. Mas mesmo sendo a camada do meio, ela é muito profunda, tá? Em alguns lugares do nosso planeta Terra. Tem lugares que alcançam profundidades imensas, 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 tá? Muito grande mesmo. Vamos usar esses exemplos aqui. Existem alguns animais que habitam os limites da biosfera. Por exemplo, o ganso de cabeça listrada, que é esse danadinho que está aqui embaixo, tá? Não é uma foto muito boa. Inclusive ele está no livro didático e está assim, borradinho desse jeito, tá? Eu teria essa imagem aqui do livro didático mesmo. Paciência. Esse ganso ele voa a altitudes muito elevadas, tá? Chega a atingir 8 quilômetros de altitude acima do nível do mar, tá? É muito alto. E próximo ao limite inferior, quer dizer, o mais baixo da biosfera, por volta de 8 quilômetros de profundidade, já foi encontrado e filmado e fotografado uma espécie de peixe chamado peixe caracol nadando, tá? São típicos de grandes profundidades. Apresentam o corpo alongado e muito, 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 muito resistente para aguentar a pressão do mar, muito pesado, de muita água em cima dele. Tá? Ele até se parece um pouco com aquele peixe de água doce que a gente conhece aí popularmente como cobó. Aqui na nossa região, né, em nosso rio, no rio Itapicuru. Mas não é ele não, tá? Estamos falando aí de um peixe de água salgada e que vive a 8 quilômetros ou mais de profundidade aí nas águas dos nossos oceanos, tá bom? As condições para a existência de vida na Terra. O que é necessário? Tá? A gente sabe, poxa, eu sou um ser vivo, meu cachorro é um ser vivo, a minha mãe é um ser vivo, meu gato, o cavalo do vizinho. Não é o cavalo do vizinho bruto não, viu gente? Não é o vizinho bruto não, é o cavalo que o vizinho tem na roça dele, tá bom? O que é necessário para esses animais, esses seres vivos existirem na Terra? O que foi necessário para eles existirem aqui? A pergunta que não quer calar nesse momento, né, é essa aqui. O que iniciou a nossa existência? Eu, você, seus animaizinhos de estimação, tá? Os pássaros, as borboletas, os gafanhotos, as formigas, todos os seres vivos. O que iniciou a existência dos seres vivos na Terra? Bom, existem algumas hipóteses e existem algumas teorias para explicar a nossa existência, tá? A primeira explicação, ela nasceu há muito, mas muito, mas muitos anos atrás, quando o homem ainda não tinha a ciência, quando o homem não tinha a pesquisa, quando o homem não tinha o estudo e o homem não era capaz de explicar de forma racional, de forma científica, de forma comprovada através de testes, através de experiências, alguma ideia que ele tinha, tá? Então, assim, há muito tempo atrás foi criada, né, a hipótese
do criacionismo, que os seres vivos foram criados por uma entidade chamada, denominada por todo o planeta, onde quer que as pessoas estejam, de Deus. Às vezes esse Deus ele ganha outros nomes, como Alá, como... São diversos os nomes que pode existir, tá? Para a palavra que designa a divindade suprema. Tá? E essa teoria, essa hipótese, desculpe, do criacionismo, então, ela nasceu do senso comum. O homem, na impossibilidade de compreender as coisas da natureza, as leis da natureza, o homem antigo, o homem primitivo, o homem em sua essência, o homem sem ciência, o homem que não estudou, no início de tudo, no início dos tempos, então, criou a imagem de Deus e, através de si mesmo, né, alguns desses seres humanos, dizendo ter recebido revelações e dizendo ter conversado com Deus, é, criaram então essa hipótese de que teria sido ele, aquele Deus, né, que estava narrando a história para que ele pudesse escrever e colocar num papel e escrever um livro sagrado, que tinha sido Deus que tinha criado todos os seres vivos da Terra. Conforme diz o livro sagrado nosso, que é chamado de Bíblia Sagrada. Existem outros livros sagrados, o Alcorão, existem outras religiões, tá? Mas nesse caso vamos nos reservar a falar da nossa, que é a religião cristã. Predominantemente no Brasil nós temos o cristianismo, e temos a Umbanda, né? Que é uma religião afro. O cristianismo ele se divide aqui no caso em duas igrejas, três, melhor dizendo, que é a católica, o cristianismo católico, o cristianismo protestante, também conhecido como evangélico, e o cristianismo espírita. Todos três são cristãos. Tem base e tem fundamentos parecidos. Tá? E essas três igrejas, essas três denominações que são cristãs, então, com base nos ensinamentos dos antigos, do senso comum, quando a gente fala assim, ó, gente, senso comum quer dizer ausência de ciência, ausência de estudo, ausência de provas, ausência de comprovação. Nada disso foi ou pode ser comprovado, tá? Às vezes o senso comum, que é a base para a existência da ciência, né? Às vezes o senso comum, mesmo sem ter estudado, através da observação, consegue dar significados corretos às coisas, tá? Mas o correto seria através da ciência, através do estudo, da pesquisa, da comprovação científica, para se ter uma noção mais correta das coisas, uma noção de verdade maior. Verdade até que se prove o contrário, né? Porque mesmo com estudo comprovado, às vezes o estudo pode estar equivocado e vir um outro estudo que mude a ideia inicial de alguma coisa, tá certo? Então o criacionismo propõe que nós somos criados por Deus. A segunda hipótese ou teoria, nós temos ali a teoria da panspermia. Essa teoria, ela foi proposta pelo físico William Thomson, desculpe,
em 1871. 101 anos antes que eu nascesse, tá? Ele propôs que a vida chegou à Terra em meteoros e afins. Nesse ano, o William Thomson, ele encontrou em um meteoro, em meteoros e meteoritos, desculpe, meteoritos, que caíram na Terra, exemplos, substâncias, materiais, né, aminoácidos, moléculas e bactérias que não eram do nosso planeta, tá? Então assim ficou através desse físico, então a teoria da panspermia, tá? Alguns anos depois, quase 100 anos depois, em 1969, essa teoria foi reforçada, tá? Reforçada com provas quando um meteorito caiu na Austrália em 1969, o meteorito Murchison. Na testagem, né, no teste do material que compunha esse meteorito, foram encontrados aminoácidos e moléculas essenciais à existência da vida. Tá? Alguns não existentes no nosso planeta. Digamos assim, nós temos no nosso planeta uma tabela de material químico que é chamada de tabela periódica. Vocês vão estudar ela mais para frente, e aqui já não conheceram aí com outros professores, né? A tabela periódica dos elementos químicos, ela é uma relação de todos os materiais químicos que existem no planeta Terra. Então, nesses meteoritos, geralmente, né, quando eles caem, são encontrados alguns elementos que não fazem parte da tabela periódica da Terra, o que prova que eles vieram de outro lugar e não da Terra. Digamos assim, se eu sei que na Terra os elementos químicos é elemento A, elemento B, elemento C, e de repente caiu um negócio do céu que veio um elemento D nele que não existia aqui na Terra, então eu sei que nunca foi encontrado na Terra, não existe em nenhum lugar da Terra esse elemento D, então eu sei que ele veio de outro lugar. Tá? E eu vi que ele veio de outro lugar, já caiu no meteorito, né? Mas assim, prova que existiu ou que existe alguma coisa lá fora, certo? Então, essa teoria da panspermia propõe que a vida chegou na Terra em meteoros, ou meteoritos, tá? Essas moléculas essenciais à vida, esses aminoácidos, eles foram se transformando com o passar dos anos, com o passar do tempo, e deram origem à vida. Existem alguns cientistas que dizem inclusive que algumas bactérias vieram nesses meteoros e que essas bactérias foram se transformando com o passar dos anos, evoluindo, se multiplicando, crescendo, se adaptando aos lugares onde viviam, até o ponto de se transformarem em outro ser vivo e crescendo e de novo se adaptando e criando, dando origem às formas de vidas diferentes que nós temos no planeta Terra. Temos a teoria de Oparin e Haldane, que hoje é uma das teorias mais aceitas pelos grandes cientistas, né, de que a ação do Sol sobre os gases pré-existentes no nosso planeta, a ação do Sol, a ação da radiação solar sobre aqueles gases. Eu esqueci de falar aqui sobre as imagens, né? Aqui em cima nós temos a imagem do criacionismo, que seria um Deus que cuida da Terra. Aqui um meteoro, né? A teoria da panspermia
meteorito caindo sobre a Terra, e nesse caso ele estaria repleto de aminoácidos e moléculas essenciais à vida, ou talvez a própria vida, né? A bactéria já veio neles. Isso foi comprovado cientificamente, tá? Não foi alguém que disse, eu acho que foi assim, não. O estudo analisou o que caiu no microscópio, separou durante anos. Você vê que são 100 anos aproximadamente aqui, de um estudo para o outro, né? 1871 e quase 100 anos depois, 98 anos depois, 1969, 98 anos depois, esse estudo foi confirmado com outro meteorito que caiu, tá? Contendo esses elementos aqui. Ou seja, se existir esses elementos em qualquer lugar, tá? Na Terra, eles podem se transformarem, eles podem se evoluir, tá? E darem origem, dar origem à vida, tá? E Oparin e Haldane, eles partem do pressuposto de que o Sol, agindo sobre a atmosfera da Terra, que era selvagem, que era primitiva, que era quente, que era escaldante, não era isso que a gente conhece hoje não, tá? Não era isso que a gente conhece hoje. Era tudo quanto era lugar tinha terremoto, todo lugar tinha rebuliço, para muitos gases tóxicos, amônia, que se você respirar você morre, você se intoxica e morre, tá? Essa atmosfera que era terrivelmente violenta e quase não, incapaz de sobreviver a alguma coisa, com o passar dos anos ela foi se transformando. Os gases tiveram reações com o calor do Sol, o calor da Terra, tá? E o Sol foi evaporando o líquido que existia nesse ambiente, no magma da Terra, nas lavas dos vulcões, das crateras, dando origem a chuvas, tá? As chuvas, e essas chuvas, quando caíram sobre o planeta, foram esfriando, resfriando essas lavas, esses magmas, fazendo com que eles endurecessem, tá? Endurecessem e virassem rochas. Então, assim, essa ação do Sol sobre esses gases fez com que a reação química dessem origem a aminoácidos e moléculas aqui na Terra, nessas condições que seriam essenciais à vida. Tá? Sem esses aminoácidos e essas moléculas, a vida não existiria. Não estamos falando do de cima, tá? Mas uma condição tão parecida quanto a da panspermia. Só que a diferença aqui segundo o Oparin Haldane, a vida não veio de meteoritos, se originou aqui, tá? Com essa transformação do ambiente, com essa ebulição, essas fórmulas químicas, essa mistura de elementos químicos deram origem na própria Terra a aminoácidos e moléculas que são essenciais à vida. Ok? Bom, a gente pode reservar um momento para outra hora a gente discutir de maneira mais profunda essas questões, tá? Mas que uma coisa fique clara. Existe muita diferença, como eu falei lá no começo, entre algo que não foi estudado, que é senso comum, que não tem comprovação e não tem estudo, foi feito por alguém, né? Foi criado por alguém que acha ou acredita naquilo, ou disse que teve um sonho e que teve uma alucinação e falou com Deus, Deus falou com ele, e Deus escreveu o livro. Pode ser verdade? Claro que sim. Pode ter sido verdade? Pode ter acontecido? Claro que sim. Mas pode ter sido apenas uma alucinação? Claro que sim. Tá?
pode ter sido alguém querendo apenas o status social de que falou com Deus, que inventou que falou com Deus, que Deus falou que foi daquele jeito, que era para escrever um livro. É também uma possibilidade. Claro que sim. Professor, o senhor acredita em Deus? Claro que sim. O senhor é cristão? Sou. Então por que o senhor está falando essas coisas? Ah, porque eu também sou cientista, tá? Então, assim, o Deus em que eu acredito, o Deus em que eu acredito é muito diferente do Deus proposto pela grande maioria das igrejas. Tá? Eu acredito num Deus que é força, que é luz, que é universo, que é perdão, que é amor, sabe? Eu não creio naquele Deus violento que castiga, que bate, que destrói a terra e que faz dilúvio. Eu tenho uma orientação muito mais filosófica do que religiosa, vamos dizer assim, quando se trata de religião ou de falar sobre Deus. Mas esse é um assunto para uma outra aula, em um momento em que a gente possa até se encontrar aí no futuro, quem sabe a gente discute isso, tá? Então, vamos seguir aqui. Repetindo, tá? Sou cristão, inclusive sou católico, não praticante, tá? Não sou praticante, já fui, eu, minha esposa, toda a minha família, bem praticante, bem firme, mas me afastei um pouco em virtude de algumas situações das quais a gente às vezes não concorda, o que é normal, né? Seguindo. Além daquela situação toda, né, da vida ter chegado na Terra, daquela maneira como nós vimos, deixa eu voltar aqui, ou no meteorito, ou de ter se originado na própria Terra através da reação química, do caldo, da sopa química que existia na Terra, além disso tudo, é necessário, tá? Foi necessário algumas características específicas para a vida existir na Terra. Nós temos aqui os planetas que compõem, tá, o sistema solar. Aqui desse lado, vamos dizer assim, temos o Sol, esse amarelão aqui. Aqui nós temos esse pontinho, que é um planeta, aqui outro, e vai seguindo, tá? Vai seguindo. Não temos todos os planetas aqui, mas só para a gente ver. No caso, o Sol, em seguida temos o planeta Mercúrio, que é esse de cima aqui. Ele está a 58 milhões de quilômetros do Sol. Vênus, 108 milhões. A Terra é o terceiro planeta do sistema solar, do Sol, né? Do Sol para fora, digamos assim. Do Sol, depois vem Vênus, depois vem... Desculpe, Sol, Mercúrio, Vênus e em seguida a Terra. Tá? O Sol, no caso, é o centro do sistema solar, é uma estrela, tá? E a Terra está a aproximadamente, são medidas aproximadas, viu, gente? Às vezes eles estão mais longe, às vezes eles estão mais perto, depende da rota que eles estejam, porque a gente sabe que todos esses planetas giram em torno do Sol. Então, como essa rota, esse giro, ele não é circular, bonitinho, redondinho, ele é meio oval. Então, às vezes, os planetas estão mais próximos do Sol e às vezes estão um pouco mais longe. Então, são medidas aproximadas, tá? Aproximadamente, a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. A Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. E depois nós temos Marte, Júpiter, Saturno, Urano, e aí por aí vai. Bom, onde é que eu quero chegar aqui, tá? A Terra está localizada em um ambiente, em um local no sistema solar que é propício para a existência da vida. Porque ele nem está muito perto do Sol e nem muito longe. Porque se ele estiver muito perto, se ele estivesse muito perto, ele seria quente e não existiria vida. Como, por exemplo, em Mercúrio e em Vênus, que são planetas que estão bem pertinho do Sol, tá?
o Mercúrio é completamente morto, tá? Vênus é completamente morto e muito, mas muito quente. Tá? Se alguém me perguntasse onde seria o inferno, eu diria que seria aqui em Mercúrio, tá? Já pensou quem morreu vai para o inferno, como nossa religião prega? Iria então para Mercúrio, tá certo? E Vênus seria o purgatório. Desculpe a brincadeira. Já pensou estar aqui brincando em um negócio desse ser verdade? Bom, vamos seguir aqui, tá? Então a Terra está em um ambiente que não é muito quente. É o ideal, é o clima, tá? É o calor ideal, específico para a existência da vida. Da mesma forma, se ele estivesse mais longe, como os outros planetas, ele seria frio. Os planetas mais longe da Terra, eles são frios, muito frios ou extremamente frios ao ponto de serem congelados ou sequer serem sólidos, tá? São muito, mas muito frio. Então, assim, muitos, mas muitos. Não dá nem para dizer se existe na escala de termômetro, tá? Esse grau de frio nesses planetas, tá? Então, assim, de uma forma muito exata, a Terra está localizada em um lugar muito legal, onde ela não é muito quente, onde ela não é muito fria e é uma característica muito específica, um local muito específico para existir a vida em nosso planeta. Observem aqui o seguinte: na atmosfera da Terra, tá? A atmosfera ela é rica em gases como o gás oxigênio, tá? Que é essencial para vários seres vivos. E o gás carbônico, principal gás envolvido na produção de alimento das plantas e na manutenção da temperatura do planeta. Aí, se você comparar isso da Terra com outros planetas do Sistema Solar, os demais planetas do Sistema Solar apresentam a atmosfera que variam em espessura e na composição de gases, algumas das quais contêm gases nocivos, venenosos, o que não seria possível você viver lá. Nem você, nem seu gato, nem cachorro. Viver não, você nem existiria, né? Você nem existiria, quanto mais você sobreviver lá, tá? Tomando um cafezinho nesse momento. Delícia! E, além desses gases essenciais da vida, vamos falar aqui da temperatura. Como nós vimos lá da distância, né? Da Terra para o Sol. A temperatura média da superfície terrestre, média. Quando se fala média, é porque existem temperaturas mais altas e temperaturas mais baixas. Mas se você pegar todas as temperaturas da Terra, entre as altas e as baixas e as do meio, então nós vamos ter a temperatura média. É de aproximadamente 15 graus, tá? É um friozinho muito gostoso. É aquele frio de inverno aqui da nossa região. Quando está muito frio, deve chegar próximo a 15 graus, tá? É possível aqui em nossa região, aqui no Nordeste, no Sertão, quando está muito frio. Eu digo isso porque eu durmo com ar-condicionado aproximadamente em 17 graus. É um frio bem gostoso. E às vezes no inverno, quando eu saio do meu quarto, desses 17 graus que eu saio para fora do quarto, tá mais frio lá fora do que dentro do quarto com ar-condicionado. Então, é uma temperatura que pode existir aqui em nossa região, sim, esses 15 graus, né? Mas, no geral, nossa temperatura é de 25, 28, 30, 32, 35 graus aqui em nossa região. Mas, só para a gente entender, né, aquele friozinho de inverno seria esses 15 graus aqui, tá bom? Então, a temperatura média de 15 graus é muito propícia à vida. Temperaturas mais altas, temperaturas mais baixas, mas
são necessárias à vida. Existem animais que sobrevivem somente em temperaturas altas, animais que só sobrevivem em temperaturas médias e animais que só sobrevivem em temperaturas muito baixas. Em outros planetas do sistema solar, nesses planetas muito apresentam variação de temperatura muito grande. Em Mercúrio, por exemplo, a temperatura chega a mais de 400 graus. 400 graus, cara, durante o dia, tá? A água, a água do seu café, da sua sopa, do seu chá ferve no seu fogão a 100 graus. Ou seja, Mercúrio é 4 vezes mais quente durante o dia, tá? E à noite, na parte de trás, ela cai para uma temperatura extrema. Olha só, quando a parte está virada para o Sol, porque ele também gira como a Terra, né? Tá entendendo? Do mesmo jeito que a Terra tem um movimento de rotação e translação, os outros planetas também têm, giram da mesma forma. E à noite, quando a temperatura se transforma para menos 160 graus. Ou seja, calor de lascar durante o dia, frio de matar durante a noite. Então, é, é impossível que qualquer ser vivo, tá, sobreviva a uma situação de mudança dessa natureza. Tá? Imagina aí que ser vivo ia sobreviver dentro de uma água fervendo a 100 graus. Não é difícil? Morre mesmo. Morre mesmo. E imagina essa água com 400 graus, né? Tem como? Não tem. A Terra possui também a característica da água líquida. É abundante em água em estado líquido. A vida, como conhecemos, depende demais da água para possibilitar as interações químicas. Tá? A água é considerada essencial para o surgimento da vida. Se não fosse a água no planeta, não tinha vida. E se não fosse água no planeta, já podia até ter nascido, né? Ter começado a existir. Mas se a água tivesse acabado no nosso planeta, a vida tinha acabado junto. Tá? Ou seja, a água foi e é considerada essencial para o surgimento da vida e a vida continuar existindo na Terra. Tá? Os outros planetas do Sistema Solar, aqui por exemplo em 2018, com base em dados obtidos por uma sonda espacial, pesquisadores encontraram indícios de água em estado líquido em um reservatório subterrâneo em Marte. Essa evidência ainda é objeto de estudo. Não foi detectada água em estado líquido em outros planetas do Sistema Solar, só em Marte. Que esse ano já está sendo visitada por... Aquilo foi em 2018, mas esse ano, em 2021, mais um golinho de café, rapidinho. Esse ano, em 2021, tá? Alguns países, a China, alguns países árabes, são 3 as sondas, se eu não me engano, que aterrizaram em Marte para coletar amostras do solo, amostras de água, para daqui a alguns meses, serão 7 meses aproximadamente, eles vão mandar essas amostras para a Terra para fazerem estudos nessas amostras para saber se já existiu vida em Marte. Ok? Bom, terminamos aqui as nossas atividades, o nosso conteúdo, tá? A existência de vida em outros planetas é algo possível, tá? Existem outras estrelas, outros sóis por aí afora pelo universo. O nosso Sol é apenas uma das incontáveis milhares de estrelas que existem no universo. E ao redor dessas estrelas existem outros planetas que não nos cabe aqui nesse momento citar, tá? Mas são dezenas de milhares de planetas, dezenas de milhares de sóis e de outros sistemas por aí afora, né?
E se existir nessa interminável coleção de estrelas e planetas que existem por aí afora, algum planeta com as mesmas características de distância do Sol como a Terra, certamente lá também vai existir a vida. É uma possibilidade, todo cientista sabe disso, tá? Todo pesquisador sabe disso. E essa vida nesses planetas pode ser mais primitiva do que a nossa, ou seja, ser mais nova, né, do que a nossa, está iniciando ainda nos primeiros degraus, ou podem ser mais avançada e mais evoluída do que a nossa vida aqui no planeta, de existir há mais tempo. E se existirem há mais tempo, então existe a possibilidade de que com o tempo eles se adaptaram melhor e evoluíram melhor. A vida podendo às vezes ser mais avançada do que a nossa civilização aqui. É uma possibilidade? É. Todo cientista que estuda a relação entre os planetas, entre as estrelas, sabe que isso é uma possibilidade, tá? Por enquanto não temos nada provado ainda, a não ser que os meteoritos que caíram na Terra, que vieram de outros lugares, que podem ser pedaços de planetas que se destruíram, que pode ser pedaços de meteoros ou cometas que bateram com outros planetas e trouxeram partes desse planeta com ele, tá? O que se sabe é que vida ou condições para existir vida veio dentro na superfície desses meteoritos que caíram na Terra, sendo uma prova irrefutável de que a possibilidade de vida fora da Terra é algo muito possível. Então vamos lá. Atividade avaliativa, tá? Temos agora uma atividade valendo nota, hein? Valendo nota. Como fazer essa atividade? Bom, você está assistindo essa aula aqui no grupo aqui do Face, tá? E embaixo aqui da videoaula vai ter os links para fazer a atividade e conseguir ajuda, tá? O primeiro link você vai ter a avaliação, que você vai clicar no link. Aí, quando ele abrir, você vai preencher com a sua identificação de nome completo, o ano, sexto, sétimo A, a turma que você estuda, bote seu nome completo, a turma que você estuda, tá? E bote o e-mail que você usa. Um e-mail para que a gente possa conversar depois, tá? De preferência o e-mail que você usa no Facebook. Se você não lembra, não sabe a senha, blá 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 blá, então crie outro, tá? Responda a essa atividade quando ela abrir, marcando entre as alternativas existentes. Depois que tudo de marcar, tá? Depois que você marcar tudo, clique em enviar e você já vai receber a sua nota nessa atividade. Vale 10. Tá? Vale 10. E são 10 questões. E nessas questões, cada uma valendo um pontinho. Se você acertar todas, no final, quando você fechar, você já vai ter a sua nota. Se você precisar de material para consultar, para lhe ajudar, tá? Como o professor é bonzinho aqui. Clique no segundo link abaixo da videoaula, tá? Esse link vai estar assim, ó. Aula completa em fotos. Então vai se abrir uma pasta aí no seu computador, no seu celular,
com fotos que você pode baixar ou ver as fotos direto lá. Se não quiser baixar, não precisa. No computador dá para você fazer isso, né? Você vai alternando entre as janelas, entre as abas, fazendo a avaliação e conferindo as fotos aí online. Mas no celular, o ideal é que você baixe, porque não dá para alternar. Ou dá, né? Dá. Mas nem todo mundo sabe. É mais difícil alternar no celular. Você tem que clicar naquele quadrinho lá embaixo, né, na parte inferior. Quando você clica no quadrinho, você escolhe entre a janela que você quer alternar. Então você olha as fotos, vai estar as fotos dessa aula toda que eu passei aqui, tá? Tudo que eu passei aqui para você no vídeo vai estar lá em fotos. Agora, se você preferir, você pode clicar no terceiro link. São 3 links. Um link avaliação, o segundo link as fotos da aula e o terceiro as fotos, só que em PDF, tá? Não vai estar em imagem, vai estar em arquivo PDF, que você pode baixar também para o seu computador e guardar um arquivo só. Em vez de uma pasta de fotos, isso seria um arquivo só. Tá? E em seguida, aí você pode consultar a aula completa e fazer a sua avaliação. Desejo a vocês boa sorte, boa avaliação. Um abraço a todos. Qualquer pergunta, qualquer comentário, envia aí mesmo, tá? Abaixo do vídeo, da videoaula, tá? Faz seu comentário aí, principalmente se for pergunta, tá? E se quiser comentar alguma coisa em particular comigo, pode comentar no meu WhatsApp, que também você vai encontrar aí na descrição abaixo, tá bom? Abaixo da videoaula. Um abraço, até a próxima semana e boa sorte!